A Red Bull Racing, por muitos anos, foi sinônimo de harmonia eficiente entre engenharia de ponta, talento jovem e uma estrutura organizacional compacta, mas implacável. No entanto, nos bastidores do time que dominou a Fórmula 1 em várias eras, tanto com Sebastian Vettel no início da década de 2010 quanto agora, com Max Verstappen, uma guerra silenciosa tem se intensificado. Essa disputa não é travada nas pistas, mas nos corredores da política corporativa da equipe. E os protagonistas não são os pilotos, mas dois nomes que moldaram a identidade da Red Bull Racing desde sua fundação, Christian Horner e Helmut Marko. No centro da disputa, está um cabo de guerra entre duas nações, dois estilos de gestão, duas filosofias. O lado britânico, liderado por Horner, e o lado austríaco, representado por Marko, mas com interesses conectados aos fundadores originais da marca. E por trás deles, o verdadeiro poder, os donos tailandeses da Red Bull. Para entender essa rixa, é preciso voltar no tempo. A Red Bull Racing surgiu quando a marca de energéticos comprou a equipe Jaguar em 2004. Com sede em Milton Keynes, na Inglaterra, a equipe foi uma aposta ousada da Red Bull, tradicionalmente vista como uma empresa de marketing antes de qualquer coisa. O dono e cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, foi quem liderou essa empreitada. Um austríaco apaixonado por velocidade, Mateschitz via a Fórmula 1 como a plataforma definitiva para promover sua marca globalmente. E foi ele quem trouxe Christian Horner para liderar a nova equipe. Jovem, ambicioso e britânico, Horner era o perfil ideal para comandar a base da equipe no Reino Unido, enquanto Mateschitz e Marko cuidavam da visão mais ampla, com base em Salzburg, na Áustria. Helmut Marko, ex-piloto e consultor próximo de Mateschitz, sempre foi o olheiro implacável da Red Bull. Foi ele quem descobriu talentos como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e, claro, Max Verstappen. Marko comandava o programa de jovens pilotos com mão de ferro. Suas decisões, muitas vezes brutais, moldaram a reputação da Red Bull como um ambiente de alta pressão, mas também de oportunidades. Marko não hesitava em promover ou demitir pilotos no meio da temporada, algo impensável em outras equipes. Esse estilo austero, disciplinado e focado em resultados refletia a mentalidade austríaca que ele e Mateschitz traziam à equipe. Já Horner, com seu charme britânico e foco em relações públicas, construía um império técnico. Sob sua gestão, a Red Bull se tornou uma potência de engenharia, com Adrian Newey como diretor técnico e uma equipe altamente competente. Durante anos, essa relação funcionou. Havia uma divisão tácita de poder. Horner comandava o time de corrida e a estrutura britânica. Marko cuidava dos talentos e mantinha o canal direto com Mateschitz. O equilíbrio, porém, era delicado. E tudo começou a ruir após a morte de Dietrich Mateschitz, em outubro de 2022. Com a morte do fundador, a Red Bull passou por uma reestruturação profunda. O império foi dividido, e o controle majoritário da Red Bull GmbH ficou com a família tailandesa Yovidia, detentora de 51% das ações. A parte austríaca, agora sem Mateschitz como pilar, perdeu poder. E é nesse vácuo de autoridade que Christian Horner começou a se mover com mais agressividade. Sem Mateschitz para equilibrar os interesses, Horner passou a tentar consolidar poder dentro da equipe, buscando centralizar decisões estratégicas e reduzir a influência de Marko e do lado austríaco. Ele intensificou sua relação com os tailandeses, especialmente com Shaler Yovidia, o patriarca da família. Horner passou a oferecer uma visão moderna e corporativa da Red Bull Racing, prometendo eficiência, controle e expansão global. Aos olhos da família tailandesa, isso era atraente, uma equipe altamente rentável, vencedora e sob uma gestão mais alinhada aos interesses financeiros. Marko, por outro lado, passou a ser visto como um vestígio do passado. Sua imagem austera, suas decisões controversas com pilotos e sua conexão com Mateschitz perderam força. Mas ele ainda tinha um trunfo poderoso, Max Verstappen. O campeão mundial era um protegido de Marko. Foi Marko quem bancou sua entrada precoce na Fórmula 1 e quem o protegeu em momentos críticos. Verstappen, por sua vez, sempre demonstrou lealdade ao consultor austríaco. E essa lealdade se tornou um fator estratégico na briga pelo controle da equipe. Em 2024, os sinais da Guerra Fria interna se tornaram públicos. Começaram a surgir rumores de tensão entre Horner e Marko. Em janeiro, uma investigação interna foi aberta contra Christian Horner, após uma funcionária acusá-lo de comportamento inadequado. A denúncia foi tratada de forma discreta, mas vazamentos à imprensa sugeriram um racha profundo. Muitos viram nessa denúncia uma possível tentativa de sabotagem interna. Apoiadores de Horner acusaram o clã austríaco de querer derrubá-lo. Já defensores de Marko viam a investigação como uma consequência do excesso de poder que Horner vinha acumulando. Embora Horner tenha sido inocentado pela investigação conduzida pela Red Bull GmbH, a crise deixou marcas. Helmut Marko, por sua vez, começou a dar entrevistas ambíguas, criticando decisões da equipe, expondo fissuras internas e alimentando a narrativa de que a Red Bull estava em risco de perder sua identidade. Em determinado momento, surgiu a notícia de que Marko poderia ser afastado. Max Verstappen reagiu imediatamente, deixou claro que sua permanência na equipe estava ligada à de Marko.
Foi um recado direto. Horner, pressionado, teve que recuar. Nos bastidores, a guerra virou uma disputa de sobrevivência. Horner se aproximava cada vez mais da cúpula tailandesa, oferecendo planos de expansão da marca, incluindo um novo motor Red Bull Powertrains, que será desenvolvido para 2026, em parceria com a Ford. Ele também buscava controlar o futuro da AlphaTauri, a equipe irmã baseada na Itália, que estava em processo de reestruturação. Tudo indicava que Horner queria um império totalmente sob sua alçada. Já o grupo austríaco, liderado por Marko e antigos aliados de Mateschitz, temia que a Red Bull Racing perdesse sua essência. A influência da cultura britânica se tornava dominante. A sede em Milton Keynes crescia em poder, enquanto Salzburg era cada vez mais ignorada nas grandes decisões. Essa tensão entre a cultura corporativa britânica e a tradição austro-alemã se tornou um embate identitário. Não era apenas uma briga entre dois dirigentes, mas entre duas formas de ver o futuro da Red Bull. Internamente, funcionários da Red Bull descrevem um clima tenso, onde alianças estão sendo formadas e decisões estratégicas são tomadas com cautela redobrada. A imprensa internacional, especialmente a britânica, tende a proteger Horner, enquanto veículos austríacos e alemães destacam o papel histórico de Marko. A verdade, porém, é que a Red Bull vive uma crise existencial. Seu sucesso em pista é inegável, mas fora dela, a unidade que um dia foi seu maior trunfo está se desfazendo. Até o momento, nenhuma das partes venceu. Christian Horner continua como chefe de equipe, blindado pelo sucesso da Red Bull nas pistas e pelo apoio da família Iovidia. Helmut Marko segue como consultor, amparado por sua relação com Verstappen e sua história dentro do time. Mas a guerra está longe de acabar. Cada decisão, cada entrevista, cada movimento é milimetricamente calculado. O futuro da Red Bull Racing dependerá de como essa batalha se resolve. Se Horner conseguir neutralizar completamente o lado austríaco, a equipe pode se transformar em uma superpotência corporativa, altamente eficiente, mas talvez menos ousada na descoberta de talentos. Se Marko resistir, poderá manter viva a essência rebelde e ousada que fez da Red Bull uma das maiores histórias de sucesso da Fórmula 1 moderna. Mas essa resistência dependerá, acima de tudo, de Max Verstappen. Se o tricampeão mundial decidir mudar de equipe por conta da saída de Marko, o castelo de Horner pode ruir rapidamente.